mais informação, opções, né, diferentes de como as pessoas não te conhecem, eu acho que é importante elas saberem que é um privilégio te ouvir. Bom, a Beatriz é formada em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, né, Bia? Isso? Não, pela Urcamp Não? de Bagé. Pela Urcamp de Bagé. Ah, eu sei que é daqui do Rio Isso. Grande do Sul, tá? Mas é mais para o sul ainda. Mais para o sul. E é doutora e mestre, daí é pela PUC? Aí Isso, pela acertei. PUC do Rio Grande do Sul, Pela PUC do exatamente. Rio Grande do Sul. E teu pós-doutorado é pela UFRJ, em psicologia. Exatamente. Tá certo. Exatamente. A Beatriz é uma das pioneiras tanto do estudo quanto da aplicação da terapia cognitivo-comportamental no Brasil. Ela é ex-presidente da Federação Brasileira de Terapia Cognitivo-Comportamental e hoje em dia ela é presidente da Associação Latino-Americana de Terapias Cognitivas Comportamentais, né, Beatriz? Exato, exato. Então, certo. Bom, só para começar aqui o nosso papo, estamos todos adultos, enfim, ansiosos com essa situação que a gente está enfrentando da pandemia, principalmente ansiosos com a falta de previsibilidade, né? Não é uma situação difícil que a gente sabe que vai acontecer isso, depois aquilo, depois vai acabar. Então, assim, a gente está diante de uma situação de muito risco para todos nós, né? Principalmente do ponto de vista da saúde, mas também econômico. E a gente não sabe direito como é que as coisas vão passar, qual é o jeito mais certo de se lidar, se é com isolamento, se é sem isolamento, existe muita controvérsia, qual é a melhor medicação, quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, e isso tudo causa muita ansiedade a todos nós, adultos. Então, eu fico imaginando para as crianças e para os adolescentes que estão menos preparados para lidar com a ansiedade, como é que isso bate, né? Como é que eles lidam com isso? Eu queria um pouquinho da tua ajuda para a gente poder ajudá-los. Perfeito. Bom, se a gente pensar nas crianças e nos adolescentes, eles são muito, nesse sentido, muito parecidos conosco. Eles vão acabar sofrendo, inclusive, a influência do nosso estresse, né? E do quanto nós estamos ansiosos e preocupados, e eles acabam percebendo, às vezes até catalisando, né, essas emoções dos seus cuidadores, dos seus adultos de referência. Então, de fato, a gente deve ver um aumento de preocupações entre crianças e adolescentes, a gente deve ver um aumento de estresse. E ao contrário do que muitos pais possam pensar, a primeira dica que eu queria dar é: não esconda, não faça de conta que isso não está acontecendo. Uma coisa que eu queria mencionar, né, eu sou hoje professora da USP de Ribeirão Preto, onde eu tenho um laboratório de pesquisa e intervenção, e nós atendemos pessoas de todas as faixas etárias, entre elas crianças e adolescentes. E mesmo os nossos trabalhos estando muito mais focados agora em intervenções online, uma das coisas que aparece muito é uma tentativa de alguma forma, deixar as crianças e os adolescentes alheios ao que está acontecendo. Claro que isso não é a maioria, mas ainda tem um tanto de adultos que acreditam que vão estar protegendo seus filhos quanto menos eles souberem. Claro que o excesso de informação também não ajuda, né? E a ideia não é expor as crianças com detalhes, as crianças e os adolescentes com detalhes que não fazem sentido e que não estão condizentes com a faixa do desenvolvimento deles. Mas uma das coisas que eu queria convidar mesmo os pais, os professores, os adultos que convivem com crianças e adolescentes, é deixar um canal aberto para essa explicação dentro do nível de desenvolvimento da criança. Então, por exemplo, com crianças pequenas, a gente tem hoje acesso, inclusive a jogos, no sentido de tentar explicar o que é, né, o que é a Covid-19, né? A Artmed mesmo já fez vários posts nesse sentido, e tem aí um rico material à disposição e que os pais podem estar lançando mão. Só deixando bem claro que não é no sentido de
oprimir as crianças com o que, na verdade, nós estamos um tanto quanto sendo oprimidos com tanta informação, né? E a ideia não é essa. Mas também não as deixar alheias ao que está acontecendo, porque muitas vezes pode gerar interpretações da criança, do adolescente, de que alguma coisa que está acontecendo tem a ver com ela, quando na verdade não. Quando na verdade o que está acontecendo tem muito a ver com tudo isso que nós estamos vivendo. Então, essa seria uma primeira dica, uma primeira questão, assim, bem importante. E, se necessário for, repita, tenha a paciência de repetir várias vezes, porque essa é uma outra coisa. Eu já te expliquei. Então, você já entendeu se eu já te expliquei, né? E a questão toda é que crianças, adolescentes, pessoas em geral, cada um tem o seu tempo e talvez seja necessário repetir, às vezes, alguma informação mais de uma vez, de formas distintas. Então, essa seria assim, para começo de conversa, possibilidades de ajudar os adultos a lidarem com diminuição importante de preocupação e ansiedade nas crianças, que seria psicoeducar elas, ou seja, esse é o termo técnico, né? Deixar elas cientes sobre o que está acontecendo. Outra coisa importante que também, tipicamente, nós adultos não fazemos é assumir que a gente não tem todas as respostas e que nós também estamos nos sentindo preocupados e que faz parte se sentir assim. Então, validar as emoções da criança, né? Validar as emoções da criança, validar as emoções do adolescente. Então, por exemplo, se a criança disser que não entende o que está acontecendo, que não aceita, como se eu estou vendo pessoas na rua porque eu não posso ir, porque eu vi o vizinho indo não sei aonde, porque eu tenho que ficar dentro de casa, ou outros questionamentos desse tipo que podem surgir. E aí a melhor solução sempre vai ser a sinceridade. A sinceridade no sentido de, bom, eu não sei o que está acontecendo naquela casa, né? Nem também ir para um lado de essas pessoas são umas irresponsáveis, porque de fato nós não sabemos o que está acontecendo e por que talvez algumas pessoas estão seguindo mais ou menos as orientações, né? Então, tentar explicar para a criança também isso, e para os adolescentes também. Acolher, né, o tédio, a ansiedade, porque o que a literatura mostra é que sim, muitos de nós, independente da faixa etária, nos sentiremos muito... Trancou aqui. Deu uma trancadinha na Beatriz, eu acho que é o internet dela, vamos esperar um pouquinho. Volta a Bia. Acho que tem que convidá-la de novo, ela sumiu. Oi, Adri, voltamos. As questões do mundo digital, né? Eu até ia te comentar isso, assim, a gente está falando da ansiedade das crianças, mas nós pais estamos em casa nos deparando com uma série de atribuições novas, né? Tanto essa aqui, com certeza, com certeza. Né? Estou trabalhando de técnica de TI e acudindo as crianças, né, com as tarefas do colégio, tentando fazer exercício, ajudar no tédio, coordenar os horários, além da questão do trabalho da gente, enfim, das preocupações que a gente tem. Não é demais para os adultos também? Com certeza, com certeza. Essa era uma das coisas também que eu queria comentar, né, Adri? A gente precisa também ser um pouco mais paciente conosco mesmos e aí, a partir disso, exercitar que as crianças vão reclamar dessas emoções, se elas expressarem, porque às vezes elas não vão expressar, elas só vão reagir, né? E os adolescentes, mas lidar com um pouquinho mais de compaixão, com autocompaixão conosco mesmos, né?
Nós somos muito perfeccionistas em geral, né? Então agora a exigência é que, além de tu ser pai, mãe, tu também vai ser técnico de TI, vai ter que fazer lives, vai ter que fazer teletrabalho e vai ter que ser o professor, né? O professor da criança, praticamente como se tivéssemos todos sido jogados em homeschooling sem ter feito essa opção e esse preparo para tal, né? Então, sim, a gente sabe que está sendo muito exigido, né? E que talvez essa pudesse ser... Depois eu tenho algumas dicas que eu gostaria de dar nesse sentido, de como lidar, mas acho que antes poderíamos refletir um pouco sobre a questão da superexigência. A gente lidar um pouco com o fato de que nós não precisamos ser perfeitos nessa fase, em fase nenhuma, quem dirá nessa. Estamos no meio de uma pandemia. É natural que algumas coisas não vão acontecer do jeito que a gente imagina que seria o melhor jeito, mas que a gente tenha um pouco de paciência, um pouco de tolerância com o fato de que as coisas elas precisam de um tempo para se adaptar e algumas delas não vão se adaptar porque nós estamos em um estágio, em uma situação que é de fato incontrolável e incerta, né? E aí, pensando bem nesse sentido, por exemplo, revisitar os valores familiares, porque, por exemplo, será que nesse momento o mais importante é que todas as tarefas escolares tenham sido feitas a 100%? Ou será que talvez a gente pudesse aceitar 80%, né? 70%? E aí eu estou falando das tarefas escolares porque tu citou coisa da performance. Mas uma das coisas que nós estamos vendo no nosso trabalho de apoio, de suporte online, também está relacionada ao fato de que nós estamos nos exigindo bastante, não só nas coisas que antes não eram questões de performance e agora se tornaram questões de performance. Então, se antes eu não tinha que ser a melhor em algum tipo de hobby ou jogo, agora eu tenho que ir para a internet, porque o jogo também tem que ser perfeito, a atividade que eu vou desenvolver para os meus filhos também tem que ser perfeita. Mas espera aí, qual era o objetivo mesmo? Eu achei que era lazer. Será que a gente não poderia pensar, por exemplo, uma das coisas que eu queria convidar muito os pais a tentarem usar desse tempo para construir colaboração entre as crianças, os adolescentes e os seus adultos de referência. Porque se a gente também dividir essa atividade com a criança, ela pode surgir com algumas resoluções de problemas bem inusitadas e bem criativas. Então, por exemplo, quando ela te faz uma pergunta que tu não sabe responder, né? Mostrar para ela que nesse momento tu não sabe a resposta, mas como ela explicaria, por exemplo. Então, trabalhar com a ideia de que nós podemos construir soluções colaborativas e elas não vão ser 100%. E elas não precisam ser 100%, né? Então, esse talvez seja um outro exercício, né? Pensar um pouco mais em construirmos juntos com a criança, com o adolescente. Eu sei que isso é muito mais fácil de dizer do que de fazer, né? Então, por exemplo, é muito provável que mães, que pais que estão assistindo essa live vão dizer assim, ela fala isso porque ela está lá sentada, com tudo organizado, né? Então ela não sabe do que ela está falando, ela não sabe quantas milhares de coisas estão acontecendo na minha casa, ela não sabe que meus filhos comeram os ovos de Páscoa que eu só ia dar no domingo, enquanto eu estava em teletrabalho, como uma pessoa trouxe esse dado essa semana. Ela não sabe que eu estou usando como principal babá nesse momento mesmo, não acreditando nisso e até me sentindo culpada com isso. A principal babá dos meus filhos nesse momento são os jogos eletrônicos, são as redes sociais, porque é isso que me permite fazer também o que eu preciso fazer e que eu não consigo abrir mão. Então, acho que pensando em tudo isso, que é muita pressão mesmo para carregar, talvez exercitar isso da gente pensar em exercícios colaborativos. Eu queria até dar um exemplo, né, de um dos grupos que a gente fez essa semana, em que justamente nessa fala de eu já te expliquei.
Então a gente acaba perdendo um pouco a paciência e achando que, bom, eu já expliquei isso 1, 2, 3 vezes. Bom, mas qual é a idade do teu filho? Quantas vezes será que ele vai precisar ouvir essa explicação para a ficha cair? Ou então, será que ele não está esperando que talvez tu tenha uma outra resposta, porque ele não gostou dessa, né? Essa não é, eu não estou gostando dessa brincadeira, eu quero brincar de outra coisa, né? Claro, claro. Então, talvez trabalhar mais nessa coisa da colaboração, não abrindo mão dos valores que são importantes para essa família, mas principalmente pensando em como a gente pode juntos achar uma solução, porque as soluções não vão ser fáceis, as soluções não vão ser simples, são muitas variáveis. E como eu comecei, né, a minha fala dizendo, as minhas sugestões provavelmente não servem para todo mundo. Né? Nós ainda estamos aí muito tentando tatear no escuro para saber o que é que pode funcionar. Mas o que são dicas importantes? Por exemplo, essa, de tentar construir soluções juntas, trazer a criança e o adolescente para uma reflexão. Aí tu vai dizendo, mas tudo que ele não quer é uma reflexão agora. Pois é, mas talvez esse seja o momento de a gente refletir. Talvez esse seja o momento da gente sentar e dizer assim, olha só, eu estou entendendo que tu está incomodado, eu estou entendendo que tu quer sair, eu estou entendendo que tu quer a tua vida de volta. Mamãe também? Quero a minha também. Mamãe também? Todo mundo quer. Né? Papai também? Então, só que esse é o cenário que nós temos. Tu tem alguma solução de como que a gente poderia lidar com esse cenário, né? Então, convidar um pouco mais as crianças e, de quebra, a gente ainda vai estar trabalhando para um desenvolvimento positivo, né? Vai estar trabalhando para um desenvolvimento da autonomia dessa criança, desse adolescente. A gente está muito acostumado que nós temos que ter todas as respostas, né? Sim. E aí, como tu começou a tua fala, no momento de incerteza desse tamanho que a gente está vivendo, a vida nos esfrega na cara que nós não temos essas respostas, né? Então, talvez esse possa ser um valor a ser ensinado, né? De que a gente vai precisar aceitar a nossa impossibilidade de responder algumas coisas, a nossa necessidade de pensar em outras formas criativas de lidar. Eu estou vendo aqui que a gente já tem 300 pessoas nos acompanhando, coisa boa. Que lindo! Muito obrigada. Obrigada, gente. Muito legal. Vocês podem ir colocando perguntas nos comentários que eu as faço para a Bia depois. Uma coisa que eu acho que a gente ganha e toda situação problemática ela acaba trazendo oportunidades, né? A gente está ganhando tempo, né, Bia? Que é o que a gente mais se queixa que não tem. E aí a gente ganhou a oportunidade de... até tem um meme na internet dizendo eu tô dormindo o dia inteiro em casa e tô salvando o mundo e tal, coisa boa. Mas enfim, ninguém tá dormindo o dia inteiro, porque obviamente todo mundo tem uma série de coisas para resolver, como a gente está falando. Mas a gente tem tempo junto com as crianças, né? Com os adolescentes em casa. Quem sabe, né, para refletir, para perguntar, para conversar. Eu vi uma piada, agora não me lembro onde é que foi, eu li em algum lugar que o adolescente abriu a geladeira e descobriu que a geladeira não dava ovos, porque a mãe pediu para ele ajudar. Perfeito. Enfim, a gente tem uma geração aí que, né, tudo é dado como pronto, enfim, a gente tem uma vida, todo mundo corre muito e tal. Quem sabe a gente aproveita essa oportunidade para conversar, para, como tu dissesse, conhecer coisas que são bem triviais do dia a dia que a gente acaba não fazendo, né, com os nossos filhos. E aí é interessante isso que tu citou, né? Os memes e os posts e tal. Eu vi um que me focou, que me sensibilizou muito, que é um videozinho, na verdade, falando sobre não vai dar para eu fazer um encontro online contigo por causa de toda a agenda que eu montei já para mim. Então, por exemplo, a descrição obviamente é um vídeo de humor, mas a descrição é uma agenda lotadíssima, com 30 lives, 50 reuniões na internet, festa não sei do que, assistir não sei o que, ler tal livro.
Pensando que nesse Respira, né? momento todo mundo está se queixando, né? E com razão, não é se queixando sem razão, do peso do isolamento social, do peso da quarentena, do peso de ver o que está acontecendo mundo O risco, afora, né? Peso do risco, né? do risco, da incerteza, dos Uhum. aspectos psicológicos, dos aspectos de saúde, dos aspectos econômicos, dos aspectos Sim. sociais, quer dizer, tudo bem que alguns de nós lidamos, né, tentamos resolver os nossos problemas mergulhando Uhum. numa agenda lotadíssima. Mas será que essa é a melhor estratégia nesse momento? Então, pensando um pouco em Uhum. dicas, né? É importante que a gente tenha uma rotina, sim. É importante que a gente estabeleça uma agenda, sim. Mas ela precisa ser uma agenda flexível. Ela tem que ter espaço para a gente Uhum. lidar com o incerto, como tu falou. Uhum. Uma das coisas que aparece bastante nos nossos grupos de adolescentes e também de adultos é uma sensação de mal-estar repentina. Então, eu acordei de manhã, eu estava bem, e pensei, hoje vai ser um dia super legal, eu não vou poder sair, mas eu vou ver tal série, eu vou fazer tal coisa, eu vou ter Uhum. tais reuniões, e de repente eu me sinto mergulhado numa profunda improdutividade e que não precisa estar Uhum. necessariamente associada a uma performance. Também temos dados de literatura mostrando isso. Que as pessoas se sentem Uhum. improdutivas, mesmo que elas não, mesmo que não esteja ligado ao trabalho delas. É como se o dia delas não tivesse valido de nada. Uhum. Como se elas não tivessem alcançado nada naquele dia. E isso está aparecendo, por exemplo, na literatura dos efeitos psicológicos nos adolescentes, por exemplo, e tem um impacto a partir disso numa sensação, nos efeitos de desregulação emocional. Então, uma tristeza muito grande, uma irritabilidade muito grande, um estresse muito grande, assim como acontece com os adultos. Então, uma outra dica que eu queria dar para os adultos que estão responsáveis por essa organização: não Uhum. tentem lotar agendas, né? Eu fiquei um pouco impactada na primeira semana em que as nossas aulas viraram online, que foi na semana de 16 de março, aqui no estado de São Paulo, em que o efeito, eu só via as pessoas postando coisas de tudo que elas iam conseguir fazer agora, e em um determinado momento eu me senti muito triste porque eu não conseguia fazer nada daquilo que aquelas pessoas estavam dizendo, porque para mim, ao contrário, estava vindo mais e Sim. mais e mais atividades. Uhum. E aí Uhum. eu parei e pensei um pouco nisso, e eu acho que essa é uma reflexão também da gente fazer. Uhum. Quem disse que nós temos que ter uma agenda lotada? Quem disse Ótimo. que todo o tempo tem que ser ocupado com uma agenda? Uhum. E a experiência de estar, de ficar, Uhum. Uhum. uns na Uhum. companhia dos outros ou a gente na nossa própria companhia. Aí tu vai dizer, mas isso não funciona com criança. De fato, em geral, elas vão buscar alguma coisa. Mas, por exemplo, as nossas crianças estão perdendo a habilidade de brincar sozinhas. Sim. Se nós não lhes damos uma atividade, elas ficam perdidas. Uhum. E o lúdico é super importante na infância. Então, eu não estou dizendo que é para deixar elas sozinhas, mas que a brincadeira não seja uma tarefa, mais uma tarefa. Então, pensando Uhum. nessa agenda mais flexível, que nós possamos eleger coisas que nós fazemos por prazer. E se Uhum. ela não está me dando mais prazer, então que eu eleja fazer uma outra coisa. E talvez essa outra coisa seja nada. Que é bom também. Que também é um exercício, né? Também é Uhum. uma possibilidade. No caso das crianças, isso é mais raro, porque elas vão buscar alguma atividade e elas vão demandar dos adultos que a gente lhes proveia com alguma atividade, se elas não Uhum. tiverem ideias. Mas, por exemplo, que tal então incentivar a criança a ela construir um brinquedo para ela? Com essas coisas aqui, como você poderia construir um brinquedo? E que não demande diretamente a minha ajuda para ela fazer isso. Que ela possa fazer e soltar a criatividade dela. Porque Uhum. senão, de novo, a gente volta para aquela tua pergunta: será que não é muito? Será que nós não estamos, de fato, pesando muito em cima de nós mesmos? E as Uhum. crianças e os adolescentes, eles não estão fora desse mundo. Eles sentem esse nosso peso também.
E a nossa impaciência, porque se eu me sentir sobrecarregada, assoberbada, a probabilidade de eu conseguir pacientemente repetir uma explicação, me regular emocionalmente se a criança vai fazer coisas que não estavam no script e que a gente não queria que acontecesse, como, por exemplo, os filhos dessa minha amiga que comeram os ovos de chocolate em plena segunda-feira. Acabaram com a Páscoa dela, né? E aí é interessante, será que isso não é uma oportunidade de tentar lidar com isso? Então, por exemplo, será que essa não é uma oportunidade de um processo educativo com essa criança? Que ela fez uma escolha, né, de comer esse chocolate. Tudo bem, não no sentido punitivo, mas de pensar nessas consequências, pensar em como lidar com essas situações, né? Tem uma pergunta aqui da Lúcia, Bia, que ela pergunta sobre crianças com atrasos de desenvolvimento. Se essas crianças exigiriam algum manejo diferente, se tu tem alguma orientação adicional para crianças, enfim, que têm alguma diferenciação no desenvolvimental, como o autismo ou outra questão do desenvolvimento infantil. Sim. Essa é uma das perguntas. Vamos fazendo uma de cada vez para a gente não se perder aqui. Tá bom. Tá ótimo. Tá. Então, na verdade, essas dicas que eu estou tentando trazer, elas se aplicam, na verdade, a diferentes faixas etárias. Então, elas não seriam específicas para uma criança que tenha um desenvolvimento mais ou menos típico e tal. Agora, é claro que as crianças que têm já, por exemplo, um desenvolvimento atípico, um transtorno mental, por exemplo, já são mais ansiosas, estavam sofrendo antes da pandemia de algum tipo de transtorno mental, sintomatologia, já estavam talvez em tratamento. É óbvio que elas têm um fator de vulnerabilidade adicionada, né? Então, além de todo o estresse, toda a ansiedade e toda a pressão que elas estão recebendo devido a esse momento, a gente tem que lembrar que elas têm aí um fator de risco adicional. Então, esses são casos que definitivamente se deve continuar acompanhamento, os acompanhamentos que a criança estava recebendo online agora, dentro do que for possível, né? Tentar fazer adaptações. Então, por exemplo, uma outra dica que eu ia dar também, né, que eu gostaria de dar também, a gente vai ter que adaptar as nossas casas no sentido de que é fundamental que haja espaço para a gente se movimentar, para a gente fazer exercício físico. E se a gente pensar nisso, isso não é a realidade da maioria das pessoas no nosso país, né? Então, isso significa dizer que a gente vai ter que ser muito criativo. Que a gente vai ter que ser muito claro em relação a quais são esses aspectos desenvolvimentais que eu não quero perder de vista. Então, respondendo aí a questão da Lúcia, claro que todas as crianças têm necessidades específicas que vão precisar de uma atenção diferenciada. Esse é um ponto muito importante. Mesmo que essa criança não tenha um desenvolvimento atípico. Então, que a gente não esqueça disso, porque senão daqui a pouco a gente está pensando que só as que já tinham algum tipo de dificuldade precisam de atenção adicional. Todos nós temos as nossas dificuldades em maior ou menor grau. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante é fazer o máximo para não abrir mão dos tratamentos que essa criança já recebia, adaptar eles para tratamentos online de uma forma que possam dar suporte, né, a esse desenvolvimento e dentro daquele nível desenvolvimental que ela compreende, usar a mesma lógica. Porque não é porque uma criança tem uma dificuldade maior ou menor que ela não pode ser integrada em uma atitude mais colaborativa. Claro que a gente só pode integrar ela naquele nível que ela compreende. Então, se ela tem uma compreensão mais limitada, né, mais difícil para ela compreender, eu não vou exigir dela uma compreensão que não é condizente. Né? E aí, os adultos que convivem com a criança são as pessoas mais indicadas para avaliar o quanto ela consegue acompanhar.
Tinha uma outra pergunta aqui, eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que junta com essa, que é a partir de qual idade pode-se trabalhar com terapia ou qualquer outro atendimento online com crianças? Essa é uma pergunta que, assim, ó, o meu e-mail bomba, o meu e-mail, o meu WhatsApp, o meu Messenger do Facebook. Todo mundo perguntando e se eu te disser que eu não sei? Não sabe, é isso aí. Vamos modelar comportamento, né? Não é assim, não é simples. Né? Não é. Então, na verdade, o que a gente pode... Vamos para a literatura. O que a literatura diz? Na média, nós poderíamos tranquilamente trabalhar com intervenções online com crianças que estivessem ali em torno de 10 anos, 9, dependendo de quanto de experiência com eletrônicos essa criança tivesse. A grande questão, na verdade, que está por trás de tudo isso, e que eu acho que aí vale a reflexão, é qual é a interface que eu vou usar. Por quê? Porque se eu tenho uma interface, se eu sou um terapeuta tão high-tech, né, que eu tenho uma interface na qual tu consegue fazer um desenho aí, eu consigo ver o teu desenho aqui, tu consegue modelar alguma coisa aí com uma câmera e eu vejo tu fazendo isso e eu te acompanho nisso, é uma coisa. Agora, até que ponto nós temos essa realidade? E aí, eu só consigo responder de acordo com a realidade na qual eu vivo. Na realidade na qual eu vivo, nós temos nos focado em sessões conjuntas com um dos adultos de referência, ou a mãe ou o pai, que então vai ser quase como um coterapeuta nesse processo, nos ajudando. Então, quer dizer, não estávamos felizes, né, Adri, com todas as atividades que tu descreveu, ainda os pais vão virar coterapeutas no meio desse processo. Por quê? Porque a gente não está lá, né? Quem vai segurar a câmera? Como a gente vai fazer? Essa criança tem, assim, ela aguenta ficar sentada na frente de um computador para uma interação? Outra coisa, no entanto, por outro lado, uma das coisas também interessantes que já temos aí dados na literatura é pequenos intervalos de contato. Então, por exemplo, nada impede de se fazer um vídeo, uma chamada de vídeo rápida para a criança ver o seu terapeuta, para receber, para saber como é que está indo, para falar sobre algumas atividades, mas as coisas vão ser muito... Se já são muito colaborativas na intervenção com criança, vão ficar ainda mais colaborativas. Então, num primeiro momento, a sugestão que eu daria, respondendo essa pergunta, é primar por sessões conjuntas com os cuidadores, principalmente até 10, 11 anos. Depois disso, dependendo da faixa do desenvolvimento e de quanto é viável que esse já quase adolescente interaja contigo por uma interface online, aí dá para começar a trabalhar mais nessa direção. O pessoal está perguntando aqui a questão do sigilo, já que os pais vão estar juntos. Perfeito, ótima pergunta. Ele segue a mesma lógica do sigilo numa sessão conjunta ao vivo, né? Numa sessão conjunta ao vivo, como seria? Eu faria proposições nas quais as pessoas sabem que está todo mundo junto ali, que não há sigilo entre essas 3 pessoas ou 4 pessoas que estão naquela sala, né? E aí... Eu, na verdade, me preocupo até mais, desculpe meu otimismo, mas eu me preocupo até mais com o sigilo na casa do que com o sigilo com essa pessoa que está presente na sessão e vai ser integrada. Eu vou planejar a sessão com essa pessoa. Então, certamente não tem uma quebra de sigilo, porque a minha sessão está sendo planejada levando essa pessoa em consideração. Eu acho que o maior desafio, na verdade, está... como em qualquer situação de atendimento online, no sigilo mais abrangente,
que é o sigilo relacionado à questão de que nós estamos, nesse sentido, entrando na casa das pessoas, e até que ponto as pessoas se sentem à vontade, né? E até que ponto elas têm um espaço onde elas vão poder expor as suas coisas sem ser interrompidas, sem que tenha alguém escutando, sem... Então, na verdade, esses cuidados, eles são, na verdade, iguais aos cuidados que nós teríamos que ter com adultos, com idosos, Sim. com qualquer faixa etária, né? Sim, sim. Sim, e obviamente não trazendo nada de uma sessão anterior em que aquela pessoa não estava, óbvio. Exatamente. Eu agora vou reorganizar meu atendimento pensando nessa nova num realidade. atendimento, exatamente, num atendimento que vai contar com sessões conjuntas, né? E eu sendo, como tu, bastante otimista, vejo uma grande oportunidade aí, porque na verdade tu consegue trabalhar na interação, né? Sim. Passa Tanto é que é uma né? ótima oportunidade para focar mais em desenvolvimento de habilidades de ambos. De ambos. Alguém perguntou aqui quem? A Lavínia pergunta como vocês acham que os pais podem evitar reforçar comportamentos disfuncionais? A pergunta difícil, de $1 milhão. Mas quem sabe no acompanhamento conjunto fica mais fácil perceber e ajudar, enfim, a manejar de uma outra forma, né? Com certeza. Na verdade, também, por um lado, a gente está muito preocupado com o sigilo e tem que estar. A gente está muito preocupado com o respeito às pessoas e tem que estar. Claro. Mas, por outro lado, eu concordo muito contigo no fato de que são oportunidades. E daí eu não estou falando oportunidades, tipo, é minha oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mas oportunidades terapêuticas, né? Por exemplo, até que ponto eu teria esse adulto disponível? Até que ponto eu teria essa entrada privilegiada nesse cenário, mesmo que seja um cenário que tem que ser um setting, né? Que precisa ser um cenário protetivo para a criança, protetivo para esse adulto também, porque a gente não sabe quantas pessoas moram nessa casa. E a ideia não é expor nem a criança, nem o adulto. A ideia é, de fato, ajudar, né, as pessoas a lidarem. Então, uma oportunidade de trabalhar na interação, uma oportunidade de ver as coisas mais in loco também, né? Porque muitas vezes a sessão vai começar 5 minutos depois que a criança comeu o ovo de chocolate na segunda, antes da Páscoa, por exemplo. Né? E aí, talvez, a oportunidade de responder essa pergunta: como ajudar os pais? Por exemplo, desenvolvendo habilidades, e aí desenvolver habilidade de regulação emocional, desenvolver habilidade, inclusive, dos próprios pais entenderem que vai ter momentos em que eles mesmos precisam se dar um tempo e dizer assim, não, minha filha, nesse momento não vai dar. Eu preciso ir ali, mesmo. sentar um pouco, preciso tomar um ar, preciso tomar um banho, preciso fazer um mindfulness, preciso... E que também, essas coisas, é muito interessante porque nós temos a tendência de achar que isso tudo impacta negativamente nas crianças, nos adolescentes, que eles têm uma impressão nossa de que nós somos desregulados, de que nós somos, de que a gente não vai conseguir, né, lidar, que a gente não lida bem com as coisas, mas ao contrário, a gente vai estar modelando nas crianças que sim, somos humanos, temos nossos momentos, não nos dá o direito nunca de faltar com respeito, de agredir o outro, mas, por outro lado, também precisamos ter o nosso espaço. Que é uma outra dica que eu queria dar. Quantos de nós sempre quisemos ter um hobby, né? Se esse hobby for alguma coisa que tu consegue fazer, por que não inserir a família inteira dentro de alguma atividade prazerosa assim? Uma coisa, por exemplo, né, que possa ser feita coletivamente. Tirar um tempo para uma atividade que seja coletiva, prazerosa. Eu vou dar um exemplo. Inclusive, ele está aqui atrás de mim. Que é fazer quebra-cabeça em conjunto, em família. Os brinquedos.
pode ser uma possibilidade, né, de construir alguma coisa conjunta, de ter um horário em família para construir isso. Quantas coisas a gente pode aprender juntos com uma coisa manual? Ou mesmo se as pessoas na família tocam algum instrumento, ou cantam, ou dançam, ou pintam, ou bordam, sei lá. Quem disse que tem que ser para expor no Louvre? Sim. Quem falou que tem que ser a arte mais fantástica e que vai ganhar algum prêmio internacional? De novo, voltamos para o perfeccionismo, voltamos para o nosso alto nível de exigência. Porque, na verdade, a função é o quê? É ter prazer, é ser uma atividade prazerosa, né? O que tá bacana é que eu tô vendo muita gente fazendo um comentário de que tá usando a terapia online com sucesso. Que legal. Novo, né? Uma situação como essa nos fez transpor, né, uma dificuldade, enfim, até um preconceito que se tinha. E aí é ótimo, porque eventualmente gente que não tinha condições de ir por horário, por localidade, enfim, passa a ter a oportunidade de ter um atendimento. A Camila está comentando aqui que alguns pais acham que não funciona para o online e tem Oi, Adri. Não, agora voltou. Eu perdi a pergunta da Camila. Tá. Tanto a Camila quanto a Érica estão falando de que alguns pais têm resistência com essa terapia online, acham que não é a mesma coisa, que não funciona. Eventualmente, pode ser que não queiram nem pagar um tratamento ou as sessões que forem online. Eu estou fazendo analogia na educação, tá tendo essa discussão, porque as escolas foram para online e tem gente querendo, enfim, discutindo mensalidade da escola, quando na verdade os professores estão trabalhando mais, as escolas estão trabalhando mais. Enfim, como a gente consegue fazer com que os pais percebam que esse é um bom momento, uma boa forma de tratamento? Eu acho que a primeira coisa... Tá. Camila e Érica, eu acho que a primeira coisa é a gente ter muito claro que o que nós vamos ofertar online não é a mesma coisa que nós vamos ofertar presencial. E deixar isso bem claro. Não porque é uma coisa de menor valor. Não me entendam mal. Mas é diferente. Então, por exemplo, nessa lógica, por exemplo, de sessões conjuntas, eu vou oferecer muito mais intervenções de manejo de crise, de habilidades de convivência, de desenvolvimento de habilidades, de como lidar com essas situações. E isso, no momento em que os pais veem que isso de fato acontece, a tendência é reverter essa ideia. Claro que, e aí, né, já que tu citou a questão do ensino, né? A gente sabe que existe uma parcela de nós que somos mais inflexíveis nas nossas crenças. E que talvez essas pessoas não vão aderir, mesmo que tu mostre por A mais B que aquilo ali é uma boa solução para um problema, uma demanda específica, para um momento, para uma demanda específica, né? E a gente vai ter que conseguir lidar com isso também. Então, eu sei que dizer isso, né, considerando que todo mundo aqui, né, porque as contas não falham, né, elas seguem chegando, né? Então, quer dizer, isso é uma preocupação real. A gente vive num mundo que é real. Então, considerando isso, é importante também que a gente pense nisso nesse momento, que vai ter uma parcela que não é a maioria, que talvez não vá se adaptar e não vá aceitar. Mas que a gente pelo menos tente mostrar que a gente está oferecendo, na verdade, é outro tipo de intervenção, para outras demandas e com outros focos, e que são focos importantes e que são focos generalizáveis depois, que são aprendizagens que
que eu vou fazer agora e que eu vou poder usar essas aprendizagens depois. Eu como pai, eu como mãe, eu como criança, eu como adolescente. E não tipo, eu estou aqui só para preencher um tempo porque eu estou esperando o tempo na qual eu vou poder voltar para minha terapia, presencial. Não, a gente vai ter um foco distinto, a gente vai... E aí, outra coisa muito importante, monta essas metas com a família. Porque se eles participarem, assim como se as crianças, se os adolescentes participarem das discussões de como lidar com os impasses em casa, existe uma maior probabilidade delas se envolverem, o teu paciente adulto, o teu paciente pai dessa criança, a mãe dessa criança, também tem uma maior tendência a se envolver naquilo que ele optou, que ele colaborou na decisão. Então, o que você acha que a terapia poderia te ajudar nesse sentido de lidar com essa crise, de lidar com essa situação, de lidar com esse cotidiano, de desenvolver habilidades específicas? Então, talvez tu tenha que rever as metas para esse período. Tinha ficado para trás uma pergunta da Paula sobre sono. Ela fala de algumas crianças com dificuldade de pegar no sono e acordando durante a noite nesse período. E tinha uma pergunta um pouquinho mais para trás de outra pessoa que está nos acompanhando, da Clarice, sobre técnicas de relaxamento. É essa? Perfeito. Enfim, eu acho que as coisas se juntam, Sim. né? Não, com certeza. E vejam como elas se juntam com o que a gente estava falando antes da questão da rotina. Uma das coisas que está acontecendo, e já temos dados de pesquisa mostrando isso, e isso não é exclusividade das crianças e dos adolescentes, é que nós, de uma certa forma, bagunçamos nossa rotina. Claro, por motivos óbvios, nós bagunçamos nossa rotina. Nós, de repente, ficamos em uma situação, né? Algumas pessoas, inclusive, pensaram que elas estavam entrando em férias, né? E depois, logo descobriram só que não. E de fato não é, né? Nós estamos tentando lidar com uma crise mundial, é importante que a gente lembre disso, né? Não para deixar as pessoas mais ansiosas, mas que a gente não esqueça esse pano de fundo, né? Sim. Então, o nosso sono, alimentação e exercício físico são, assim, alguns pontos muito importantes que precisam ser mantidos dentro da rotina da criança. E isso... Sendo que isso não é uma garantia a priori de que a criança não pode vir a ter um problema de sono mais eventual e tal, e que a gente não tenha que intervir, justamente devido ao que a gente começou conversando, né, no início da nossa conversa, que eu vejo um aumento nos índices de ansiedade e de estresse, e isso tem uma influência em conciliar o sono, as crianças preocupadas, os pais preocupados, os adolescentes preocupados. Fora que a gente ainda nem falou do efeito da não convivência com os coleguinhas, né? Da não convivência com os outros adolescentes, que é uma outra coisa que interfere enormemente também no nosso humor e que acaba tendo um impacto em termos da gente conciliar sono, por exemplo. Então, já colando aí com a pergunta, né, da Clarice, eu acho, seria muito importante se os pais pudessem manter uma rotina flexível, como eu disse. Vai ter momentos em que a gente não vai conseguir fazer a agenda de executivo que a gente montou, mas que a gente também tenha um espaço de tempo para esse autocuidado. E aí o autocuidado entra técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, mindfulness, autocompaixão. Parece tudo muito distante, longe, e que são coisas que talvez as pessoas dizem, mas eu não pratico isso. Bom, talvez essa seja uma oportunidade para começar a praticar. Tem uma série de aplicativos, né, agora. Exatamente. Exatamente. E hoje, com o acesso que a gente tem, né, à internet, tem aí a possibilidade de trabalhar nesse sentido. E essa pode, inclusive, ser uma daquelas atividades para a gente fazer coletivamente como família, por exemplo. Então, por quê? Porque não são só as crianças e os adolescentes que estão ansiosos, os pais também estão. E esses efeitos dessas estratégias são bons, independente da idade, para esse tipo de manejo, para manejar ansiedade, para manejar estresse,
para manejar até tédio. Uhum. Então, poderiam ser estratégias interessantes, né? E assim, se a gente pensar na quantidade de coisas que tem disponíveis, na verdade até tem que se filtrar um pouco, né? Isso. Porque Uhum. senão, de novo, daqui a pouco eu tô assim, meu Deus, porque eu ainda não fiz tudo isso hoje. Uhum. Tá certo. Tome seu tempo, respira. Uma coisa extremamente importante que eu não sei se vai aparecer nas dúvidas, mas eu preciso dizer. Diga. Eleja pelo menos uma atividade prazerosa. Pelo menos uma atividade prazerosa no seu dia. Isso para pai, para mãe, para criança, para o adolescente. Então, faz uma lista mesmo, para isso ficar claro, de repente, a lista da família e que essa atividade prazerosa seja de cada indivíduo. Esse é um outro ponto bem importante, tá? Nessa parte das atividades prazerosas, eu falei um pouco de quanto a gente precisa de uma coletividade, mas em fase de isolamento, às vezes nós vamos nos tornar próximos demais. E aí a gente tem que investir um pouco na nossa individualidade. É fundamental. E criança também tem individualidade. Sim. Ela também precisa espaço, fazer... adolescente. Exatamente. Adolescente, criança. No caso dos adolescentes, todo mundo, né? Quem tem um adolescente em casa ou já conviveu com adolescente sabe que eles não só precisam desse espaço, mas eles vão requerer esse espaço, né? Eles vão ter, porque eles vão conseguir pegar esse espaço. Nós temos mais dificuldade de dar esse espaço, às vezes, para as crianças, porque a gente não pensa que elas precisam. Em todas as faixas etárias, as crianças têm um espaço de individualidade que é importante que elas tenham. Isso não significa que, então, eu largo uma criança um dia inteiro fazendo nada sozinha dentro de um quarto. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo o quê? Um espaço de individualidade é o quê? O que eu gosto. Vamos separar um tempo curto, que seja, para fazer tu, contigo mesmo, o que tu gosta. E depois vamos conversar sobre isso. Nossa, que delícia, eu sentei embaixo de uma árvore e tomei um chimarrão. E escutei um passarinho cantar. Ah, na minha casa não tem árvore. Mas eu ouvi isso da janela. Ou seja, há muitas formas da gente se aproximar de pequenos prazeres. Estar com o olho aberto para esses pequenos prazeres é um exercício também. E quando nós estamos com agendas superlotadas, tentando dar conta, né? A gente tende a não ver essas pequenas coisas, né? Bia, tem várias perguntas sobre toque na infância. Eu até vou aproveitar e fazer uma propaganda de que a gente gravou um vídeo muito bacana com o Dr. Aristides Cordioli, que é um grande especialista em toque. Ele vai estar aí nas nossas mídias. O especialista em toque, mas ele não fala especificamente de criança, então nós vamos ter que ouvir um pouquinho de ti a respeito disso. Sim, veio alguma pergunta mais direta? Não, quais os cuidados especiais com crianças diagnosticadas com toque nesse momento? Sim, bom, aí a gente... é uma pergunta extremamente geral e quem estuda um pouco de toque sabe que responder sobre toque é a maior armadilha na qual a gente pode cair, né? E como eu sou uma aluna muito dedicada, eu vou seguir as próprias orientações do Cordioli no sentido de que toque é esse que a gente está falando, né? Então, a questão toda é óbvio que tem cuidados, sim, que precisam ser tomados, mas eles vão ter que ser avaliados caso a caso. Por quê? Porque tem muitas especificidades. Por exemplo, nós estamos falando, por exemplo, de um toque que está focado em contaminação. Ou seja, eu posso imaginar que a casa de alguém que tem uma criança com essa característica, nesse exato momento... Eu consigo empatizar. Por quê? Porque nós todos estamos expostos a algumas características que, obviamente, muito mais leves, de preocupações relacionadas à contaminação. Né? Então, o que eu poderia dizer nesse sentido? Primeiro de tudo de que característica exata nós estamos falando,
né? E principalmente que não sejam retiradas as crianças dos seus tratamentos, por exemplo, medicamentosos, se elas estiverem, que continuem recebendo, né? Hoje mesmo vocês postaram umas orientações sobre telepsiquiatria, que eu vi, que está muito legal, né? Então, que se mantenha os acompanhamentos com médico, com psiquiatra e tal. E aí, de novo, a gente volta para as questões de cada caso vai ser um caso. Então, o que essa criança, de novo, agenda prazerosa é uma coisa que pode ser bastante útil com crianças com toque, né? Outra coisa bem importante é levar em consideração também, levantar um pouco assim, como é que essa criança está se relacionando com tudo isso. Talvez ela tenha que receber ainda menos informação sobre o que está acontecendo, e isso talvez vai impactar na família inteira, dependendo, né? De como é que tá o andamento. É que tudo vai depender. Nós estamos falando de quê? De um caso agudo, de um caso crônico, em que momento, né, desse caso. Mas eu acho que essas dicas que a gente já vem discutindo aqui, de novo eu vou frisar, elas se aplicam de uma forma geral a crianças e adolescentes, com a diferença de que, de novo, todos nós vamos ter as nossas especificidades, independente se a gente tem ou não tem um transtorno, se a gente tem ou não tem uma sintomatologia. Claro que quem já desenvolveu uma, naturalmente tem aí algumas pimentas extras nesse caldo, né? Então, a minha sugestão seria manter a criança em tratamento,